Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno. Estamos aqui para mais um vídeo, para vos apresentar mais um vídeo no canal. E hoje temos muitos assuntos para debater com vocês. Mas antes de mais, queria-vos pedir para compartilharem este vídeo, para colocarem o seu like, que é muito importante, deixarem o dedo no like, também para se inscreverem no canal e para usar o sininho de notificações sempre que nós entramos no ar com mais um vídeo. E se não estão a receber o sininho de notificações, por favor, tentem de novo, desinstalem o sininho e voltem a instalar o sininho de notificações para receberem, porque tive informações que está a haver certos atrasos e certas falhas no YouTube em relação ao sininho de notificações. Por isso aqui fica a dica: inscrevam-se e quem não está a receber o sininho de notificações, que desinstale o sininho e volte a instalar o sininho de notificações do canal Lusitano Vascaíno. Em primeiro lugar, vamos falar da eliminação do Vasco no Carioca. Uma eliminação amarga que nos deixou tristes, extremamente tristes com esta eliminação. Esta eliminação não representa os valores nem a história do Vasco na competição. Neste momento somos a segunda maior força no Carioca, somos a segunda maior instituição a conquistar títulos de Carioca, a seguir ao nosso maior rival, e temos um prestígio a defender. Muitos consideram que foi o início da competição que foi mal calculado, foi mal preparado. Eu não considero isso. Foi o início, foi o meio e está a ser o fim, porque nestes jogos todos que fizemos, só ganhamos ao Macaé e ao Bangu, exceptuando naturalmente a grande vitória que obtivemos com o Flamengo, que foi um doce que depois se revelou amargo no jogo com o Boa Vista, que voltamos a tropeçar. Ou seja, o Vasco foi altamente instável na campanha do Carioca e não honrou o seu histórico na competição. Foram feitos para já as duas derrotas iniciais, porque numa competição tão curta como o Carioca era importante começar bem. Esta diretoria e a gestão do futebol, liderada pelo Sr. Alexandre Pássaro, subestimou o começo da competição, demorou demasiado tempo a anunciar os reforços para a equipa e com isso pagamos um preço caro, não iniciando bem a competição. E por aí afora, a competição foi uma competição miserável por parte do Clube de Regatas Vasco da Gama, da sua equipa profissional de futebol, e portanto pagamos um preço muito alto com a eliminação confirmada com o Boa Vista. Eu, no seguimento do jogo com o Flamengo, disse para estar de pés bem assentos no chão que não éramos a melhor equipa do mundo a seguir a essa vitória, que não valia de nada ganharmos ao Flamengo se não ganhássemos ao Boa Vista. E o pior veio-se a confirmar. Não ganhamos ao Boa Vista e fomos eliminados. Uma lição que devemos aprender e tirar para o futuro. Nesta época já temos competições de muito relevo e de muita responsabilidade, que nos devem pensar em fazer contratações clínicas para a equipa e acertadas, porque o Vasco não pode falhar em mais contratações. O Vasco tem que iniciar uma preparação para o Brasileirão e para a Copa do Brasil, porque com esta equipa, meus amigos, não só não subimos de divisão, não só não subimos para a Série A, como afirmo aqui que não estamos em condições de avançar por muito mais tempo na Copa do Brasil. Estes senhores, mais uma vez, foram incompetentes e amadores
na gestão do futebol e com isso obtivemos um rebaixamento com estes senhores e uma eliminação humilhante e ultrajante para a instituição Vasco da Gama no Carioca. Isto não pode ser, não pode continuar. O Vasco é uma instituição que vive de títulos, que vive de vitórias e que vive da luta sempre pelos títulos. Quando não ganha, luta até ao fim pelos títulos. E isto, estamos completamente descaracterizados do nosso nome Vasco da Gama, da nossa história Vasco da Gama. E neste momento somos um clube que apenas participa em competições. Não luta para as ganhar, nem ganha as referidas competições. É preciso uma mudança radical de mentalidade no clube. E com estes senhores que não estão à altura da responsabilidade de representar um clube como o Vasco da Gama, já vimos que não vamos lá. Que não vamos ganhar qualquer competição, nem lutar por qualquer competição. Até ao fim. Segundo aspecto que queria falar neste vídeo é o processo Lava Jato, e o seu envolvimento do vice-presidente Carlos Osório. Isto é uma situação grave. Vamos todos respeitar a presunção de inocência de um cidadão inocente até o processo transitar em julgado, haver um inquérito, haver um julgamento, haver uma acusação e transitar em julgado. É certo que temos que respeitar todos estes trâmites na justiça brasileira, como aqui em Portugal se deve respeitar. Mas neste vídeo vamos analisar a questão moral. O Vasco não pode ser arrastado para este tipo de processos. O Vasco não pode ter um vice-presidente que está a ser investigado e que corre um inquérito sobre declarações do processo Lava Jato, que falaram, uma testemunha falou do vice-presidente do Vasco como ter recebido vantagens na ordem dos 3 milhões de reais. E por isso este canal exige a suspensão imediata do cargo de vice-presidente do Sr. Carlos Osório. Não pode continuar no Vasco enquanto este processo não for esclarecido, porque isto é uma afronta à instituição e aos valores da instituição. Saia de cena, Sr. Carlos Osório. Saia de cena para o bem do Clube de Regatas Vasco da Gama, enquanto este processo não for totalmente e cabalmente esclarecido. O Vasco merece respeito e merece que o senhor, enquanto estiver sob qualquer inquérito, sob qualquer declaração suspeita, suspenda imediatamente as suas funções. Se não tiver a hombridade e a honestidade de fazer isso e o bom senso, que o senhor presidente da direção, que já teve um tempo mais que suficiente para se pronunciar sobre este inquérito levado a cabo pela justiça brasileira, num caso tão gravíssimo, que já teve o tempo suficiente para se pronunciar, que execute essa mesma suspensão de todos os cargos que o Sr. Carlos Osório neste momento ocupa no Vasco da Gama. E exigimos transparência no Clube de Regatas Vasco da Gama e não um encolher de ombros por parte do Sr. Presidente, que está, bem sabemos, de uma forma fraudulenta no clube, que não deve dar lições a ninguém de boas práticas. É verdade. E é por isso que o Vasco vive refém desta gente que não tem bom senso, que não tem de boas práticas nenhumas. É isso que o Vasco tem na sua história: honestidade, bom senso e boas práticas. Por isso não devemos nunca optar por as más práticas vigentes que temos visto nestas direções.
nomeadamente a do doutor, ou médico, do doutor Alexandre Campelo e do doutor Salgado, que embora sejam curtas, já sabemos que são altamente preocupantes em termos de valores e de condutas. Isto não pode continuar no Clube de Regatas Vasta Gama e exigimos respeito pela instituição. Exigimos que o Sr. Presidente, se o Sr. Carlos Osório não tomar a iniciativa, tome ele uma vez que seja a iniciativa e suspenda este senhor das funções de Vice-Presidente do Vasco. Nota importante e volto a salientar: a presunção de inocência é um direito de cada cidadão insubstituível na lei, mas também é insubstituível o bom senso, as boas práticas e respeitar a instituição Vasta Gama. Não enlamear mais ou não levar consigo a instituição Clube de Regatas Vasta Gama para uma investigação deste calibre e desta gravidade. Por isso, o meu apelo é: suspenda o seu mandato, Dr. Carlos Osório, porque já estamos cansados de o ver em situações menos claras. Já estamos cansados que, por sua iniciativa, estamos em vias de mudar a nossa sede administrativa para o escritório do seu irmão, que o Clube de Regatas Vasta Gama vai pagar uma renda que não compreendemos, que ninguém compreende, porque é que o Vasco tem necessidade de mudar a sua renda, a sua sede administrativa das decisões do estádio de São Januário para qualquer escritório de um familiar, de um vice-presidente. Isso só mostra a promiscuidade que vive a instituição e que está refém de senhores que utilizam, mais uma vez digo, promiscuidade no clube, e que não é uma boa prática mudar a sede administrativa de São Januário para qualquer escritório e que o clube pague por isso, porque não se pode encher a boca com a austeridade e praticar o contrário. Não se pode viver acima das possibilidades do Vasco e ir pagar uma renda a um irmão do vice-presidente quando pode estar gratuitamente na sua casa-mãe, que é o estádio São Januário. Por isso não compreendemos e vamos denunciar até ao fim esta completa falta de credibilidade e de discurso de um lado e ações por outro lado. Fazem o discurso da austeridade por um lado e executam o discurso completamente diferente nos seus atos e nas suas práticas de austeridade. É austeridade para os funcionários e não é austeridade para os irmãos de vice-presidentes que o clube executa. Isto tem que acabar, esta falta de credibilidade e esta falta de noção de senhores que se julgam os donos e os proprietários do Clube de Regatas Vasta Gama. Os proprietários do clube são os sócios do clube, que são insubstituíveis na sua ação. E por isso é isto que estamos a ver: promiscuidade, falta de credibilidade e falta de transparência nas suas ações. Por último, sábado vai haver um encontro com o Dr. Levenciano, entre o Dr. Levenciano e os youtubers. Todos os youtubers que falam de Vasco foram convidados. Eu vou procurar estar e vou tentar estar através das tecnologias, porque estou aqui em Portugal, que a internet nos permite. É um encontro da máxima importância. É um encontro que separa as águas.
a separar as águas de uma pessoa que tem transparência com os vascaínos, que sente os vascaínos, que dá importância aos vascaínos, que faz sentir os vascaínos úteis e essenciais no seu projeto e dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, a umas pessoas que estão dentro do clube que ignoram os seus torcedores, que não ligam, nem fazem caso às críticas que são executadas por torcedores, que não têm a mínima transparência no clube, que não abrem a porta, ao contrário do que diziam na campanha eleitoral aos torcedores, que não abrem a porta do clube aos torcedores, que não têm transparência absolutamente nenhuma, que não têm credibilidade nenhuma aos olhos dos torcedores. Esta é as linhas que separam o Dr. Levenciano dos demais que estão lá indevidamente e de uma forma fraudulenta. Não nos cansamos de dizer, de um lado, transparência, rigor e atenção com os vascaínos, carinho com os vascaínos e amor com os vascaínos, e de um lado um absoluto desprezo pelos vascaínos, de outro lado uma profunda ignorância do que é ser dirigente de um clube, do que é dar importância ao que é mais importante num clube, que é os seus torcedores, os seus sócios, porque sem os sócios, sem os torcedores, não existia um clube gigante como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Viva o Clube de Regatas Vasco da Gama! Viva o presidente eleito democraticamente pelos associados do Vasco da Gama, Levenciano e o Projeto Somamos! Viva Portugal! Viva o Brasil! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas a todos vocês!